Olá, você que está assistindo. Como vai? Seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje vai ser dedicado a falar sobre o livro Introdução ao Budismo e vamos trazer algumas referências deste livro a uma obra da cultura pop que é muito conhecida, que é o filme Matrix, dirigido pelas irmãs Wachowski. Lembrando que este filme contém referências a diversos fatores religiosos e também outros elementos da cultura pop, como por exemplo o Ghost in the Shell. Enquanto que no aspecto religioso nós temos referências ao gnosticismo, ao cristianismo e também a parte filosófica platônica, o mito da caverna de Platão, que foi descrito no livro A República. Bom, lembrando que eu apenas vou trazer características da filosofia oriental budista que estão presentes no filme Matrix. Vamos lá. Lembrando que o conceito de budismo é algo que o Ocidente atribui à figura do Buda, no caso, Siddhartha Gautama. Mas no Oriente, a palavra budismo ela é completamente diferente. Ela tem a ver com despertar, iluminação. Elas são conceitos, elas não são uma coisa como os ismos que nós atribuímos na sociedade. Cristianismo, budismo, capitalismo, socialismo, isto é um aspecto ocidental, contrário a como é descrito na filosofia oriental. Então, este vídeo, eu quero muito receber informações extras para aqueles que já são adeptos dessa filosofia há muito tempo e que claramente perceberam este paralelo em vários outros filmes da cultura pop, inclusive o Matrix, mas nesse caso eu vou focar apenas no Matrix. Então vamos lá. O conceito do budismo, ele de uma certa forma gira em torno de vacuidade, samsara, nirvana, que são palavras que eu vou pincelar muito neste vídeo. E também ao despertar para a existência como ela realmente é, e não como aquilo que acreditamos que de fato percebemos. Então, vamos utilizar o filme como ponto de partida. A narrativa começa contando a história de um hacker conhecido como Neo, também que em sua vida social é chamado de Thomas Anderson, e ele vende certos produtos que podem favorecer ele financeiramente e também garantir com que ele esteja encontrando uma pessoa que pode lhe oferecer verdades sobre a existência que ele está inserido, da qual ele desconhece, que é Morpheus, uma clara referência ao deus grego do mundo dos sonhos. Então, este personagem, o Neo / Thomas Anderson, que também a jornada dele é muito similar a aspectos que o Joseph Campbell utilizou na jornada do herói, ele está num ponto da narrativa, no filme, em que ele está encontrando o seu mentor, ou alguém que vai lhe oferecer certas verdades sobre o mundo da qual ele desconhece. Então, em um determinado momento, já no início do filme, quando ele vai oferecer um dos produtos que ele está contrabandeando, ele chega para este contrabandista e ele fala: se você for pego usando isso, e o rapaz fala: eu já sei, você não existe. E ele fala: sim, essa palavra de existir é uma clara referência ao budismo, porque isso liga ao conceito de vacuidade. Vacuidade é algo muito interessante no budismo, que é a noção da não existência de um eu próprio inerente à matéria ou até ao contexto social que você está inserido. Então eu vou tentar usar de formas bem alegóricas para explicar o que é vacuidade. Imagine que a nossa consciência, quando vem ao mundo, a nossa mente, quando ela está interconectada com o corpo, ela seria como uma tela. A superfície de uma tela. Este é o seu eu verdadeiro, o seu eu natural. E é claro que em determinado momento a tela vai ser banhada com tinta para formar o quadro. Então, tomando como princípio a nós mesmos, nós estamos juntos com a tinta e a superfície. Mas chega um ponto que nós não sabemos mais diferenciar a tinta da própria tela. Então, isso é mais ou menos vacuidade para o budismo. É a noção de que existe um eu inerente, mas que esse eu inerente está, de uma certa forma, misturado com características que não são do eu inerente.
Então, a não existência para o budismo é exatamente esta alegoria. Ou seja, tomando do princípio que quando nós viemos ao mundo, nós recebemos uma identidade, um nome que foi criado, uma linguagem, uma cultura. Isso significa que tudo aquilo que recebemos, de fato, não foi dada para nós. Foram escolhas, construtos sociais que a gente não teve a escolha. A gente simplesmente recebeu. Isso é o conceito muito amplo de vacuidade, que é a capacidade de perceber a existência como algo construto, como algo construído, como algo que foi dado a você. Então, quando o personagem Neo ele fala que ele não existe, é como se ele dissesse, de fato, o Thomas Anderson, ele não existe, ele é uma construção da Matrix. Então essa é uma das primeiras referências à vacuidade que a gente encontra no filme. Em outros momentos da película, nós vemos que o Thomas Anderson ele tem uma vida pública, social, num trabalho numa empresa de software, enquanto ele leva a vida dupla como hacker que quer encontrar o mentor Morpheus. Então, em muitos momentos do filme, até ele ter esse encontro com o mentor, ele é testado ao ponto de ele sair daquela vida que para ele não é felicidade. Você percebe que o personagem Thomas Anderson ele também não é feliz, de fato, trabalhando para a empresa de software, vivendo no mundo comum. Aquilo ali não é a felicidade para ele, que é um dos princípios básicos da história do budismo, porque o mito, tanto se a gente for atribuir num conceito histórico quanto mitológico, que fala do fundador, né, do budismo, que é o Siddhartha Gautama, data exatamente de uma região que hoje conhecemos como o Nepal, né? Fica nas imediações da Índia, Nepal. E a história, a narrativa de Siddhartha Gautama, ela data de 2600, no caso 2600 a.C., né? 2600 anos atrás. Então, a narrativa de Siddhartha Gautama é a história de um homem que ele estava, de uma certa forma, havia um conceito de que ele seria um Buda. O que é um Buda? O termo da palavra significa iluminado ou desperto. É alguém que pode despertar das ilusões da matéria, alguém que pode despertar das ilusões dos construtos que estão fora de nós mesmos. Porque para o budismo, o que importa não é os fatores externos a nós, e sim a percepção que nós temos das coisas. Logo, não são as coisas que realmente importam, mas sim o significado que nós damos às coisas que estão fora de nós mesmos. E dependendo da forma que você percebe o mundo, isso pode lhe causar uma aversão ou desejo, que é algo que gira em torno das 4 nobres verdades do budismo, que é a vida é impermanência, a causa do sofrimento são os nossos apegos, nossos desejos, paixões, aversões. Existe uma forma de acabar com o sofrimento. O caminho óctuplo é o caminho que vai levar à erradicação do sofrimento. Estas são os 4 conceitos muito importantes para aqueles que são adeptos dessa filosofia. E eu estou, de fato, falando isso de uma forma leiga, porque é algo que eu apenas entrei em contato através do livro Introdução ao Budismo. E, de fato, aqueles que têm um conhecimento muito mais amplo sobre esta cultura, sobre esta filosofia, sobre esta forma de pensar, é exatamente o objetivo deste vídeo, é que a gente possa entrar num processo de diálogo, de conversação sobre este assunto. E tomando o princípio que estas referências, elas estão muito nítidas na obra Matrix e conceitos exatamente como este que eu estou falando estão presentes. Então vamos lá. O personagem Thomas Anderson, ele de fato ele vive neste mundo, de uma certa forma, ele sabe que tem alguma coisa de errada com este mundo, ele não encara este mundo como verdadeiro, como algo real. E isso é algo que o budismo trabalha na questão do samsara. O samsara é o que eles chamam de o mundo das delusões, o mundo dos desejos, o mundo dos apegos. Que quanto mais as pessoas vivem neste mundo de apegos e de construtos que foram introduzidos dentro deles mesmos, eles passam a tomar aquilo como real. Logo, o samsara
São mentiras que nós, ao longo do tempo, transformamos em verdades. Isto é o maior conceito de Samsara, pelo que eu aprendi com o livro, que é essa ideia de coisas que nós atribuímos como verdadeiras, mas elas têm um fundo de mentira, muito enraizado, correto? Então, em um determinado ponto do filme, o Neo encontra com o seu mentor Morpheus e ele fala para ele a dúvida que é o que permeia o filme, que é Matrix. O que é Matrix? E ele fala, Morpheus, nesta parte do diálogo. A Matrix está em toda parte. Você a sente quando vai ao trabalho, quando vai à igreja, quando ajuda a sua vizinha a tirar o lixo, quando paga seus impostos. É o mundo que foi jogado diante dos seus olhos para fazer você tomar ele como verdade. Aí ele pergunta, qual verdade? A verdade é que você é um escravo. Assim como todas as pessoas, você nasceu num mundo que não pode ver, sentir, provar, uma prisão para a sua mente. Este diálogo do Morpheus, ele já deixa muito claro que ele está falando do Samsara, que é exatamente o mundo das delusões. Um mundo que foi jogado diante dos seus olhos e que você tomou como verdade. Esta referência fica muito nítida mesmo, neste diálogo, com princípios básicos do budismo, especialmente relacionados a esta palavra. Então, a partir desse ponto do filme tem a ideia de escolha. E o legal é que ele fala para ele, olha, eu não posso dizer para você o que é Matrix. Você vai ter que ver por você mesmo. O próprio Morpheus deixa isso muito claro para o Neo. Então, eu não posso lhe explicar o que é. Você tem que ver. E enxergar é algo muito importante na filosofia do budismo, porque o princípio do budismo é que você tem que enxergar com os olhos de Buda. Você tem que enxergar com os olhos de uma pessoa desperta. Você tem que ver além do que o mundo material fala para você. Além do que as crenças, do que os valores, do que os preconceitos, do que os julgamentos falam para você. Porque eles têm uma origem. E essa origem, ela está pautada num conceito que foi desmistificado e passou a tornar-se como real. Então, quando Morpheus fala para Neo que ele não pode explicar o que é Matrix e que ele precisa ver com seus próprios olhos, isto é literalmente o conceito do despertar. Porque o budismo ele não é uma religião de acreditar, é uma religião de despertar para a realidade. Então isso é algo muito significativo nas palavras do personagem Morpheus. Quando ele faz a escolha da pílula vermelha e ele descobre que tudo que ele viveu durante anos não passava de uma mentira, de uma delusão coletiva, de pessoas que estavam presas e controladas por máquinas, que também é uma referência muito anarcocapitalista, no sentido de as coisas que possuem você acabam te possuindo, as máquinas possuem quem você é, e não é você que tem o controle pleno sobre elas, é algo que também o próprio budismo trabalha, que é a ideia de que se você acredita que a felicidade está fora de você, está na matéria, está nas coisas, está fora de você, você apenas está projetando felicidade nos objetos e esquecendo que a felicidade ela está dentro de si mesmo. Ela pode ser encontrada dentro, não fora. Exatamente porque a tinta se misturou muito com a superfície e fez com que a identidade não pudesse mais ser encontrada. Você apenas é o quadro, mas você esqueceu da parte verdadeira, natural, que se misturou com a parte histórica social. Então, quando Neo ele descobre que a sua vida não passava de uma mentira, ele estava num mundo de ilusões, numa realidade virtual que não era a realidade do mundo real, você percebe que o momento do despertar dele tem uma coisa muito simbólica. Ele desperta sem cabelos, ele desperta careca. E quando a gente vai trazer um paralelo com o mito de Siddhartha Gautama, quando ele percebeu que a vida que ele vivia naquele palácio, nos confortos materiais, ele percebia que quanto mais ele realizava o desejo voltava de novo,
quanto mais ele realizava as coisas, ele estava preso num ciclo que é o samsara, o mundo das ilusões, o mundo dos desejos. Ele estava preso num ciclo repetitivo em que era comer, beber, transar, e era só isso. E quando ele chegou à conclusão que isso fazia com que ele não entendesse o que era morte, o que era velhice, o que era doença, 3 coisas que foram negadas para Siddhartha Gautama descobrir enquanto ele vivia numa vida confortável no palácio que o pai dele concedeu para ele. Ele não podia descobrir sobre a velhice, sobre a doença e sobre a morte. Quando ele descobriu isso, e ele saiu num palácio, numa peregrinação, aquilo ali gerou uma angústia muito forte nele. E foi essa angústia, esse desejo de descobrir o que há além do palácio, é o que impulsionou ele, de fato, a abandonar tudo aquilo que era puro prazer, que era puro desejo, porque ele acreditou veementemente que a felicidade não estava naquelas coisas fora dele. E foi isso que fez ele sair. E um dos primeiros atos de Siddhartha Gautama, que é uma coisa da cultura hindu, né? O hinduísmo era uma das religiões predominantes, né? Porque existia o conceito de vários deuses naquele período histórico, né? Ainda existe até hoje. Então ele, no contexto histórico da época, quanto maior fosse o cabelo da pessoa, maior seria a sua posição social, o seu status na sociedade. Literalmente o equivalente a hoje a gente vê as pessoas com terno, engravatados, carros importados, e aquilo ali, você bate o olho e diz, esse é o status quo, essa é o status que a pessoa tem socialmente. Naquela época, era o cabelo. Então, o primeiro ato de Siddhartha é cortar o próprio cabelo, porque ele está dizendo literalmente que aquilo ali não é quem ele é. Aquilo ali não é o que importa, o eu dele. A identidade dele, que foi oferecida para ele socialmente, não é real. É uma construção. Então, este ato que Siddhartha tem de cortar o próprio cabelo é uma forma dele desapegar-se da sua vaidade, de desapegar-se da sua noção de identidade que estava no tamanho do seu cabelo. Então, é muito simbólico a gente ver que Neo, ao despertar, ele desperta careca. Então a gente vê essa referência muito, muito clara, muito objetiva, em uma coisa cinematograficamente bem colocada. Então, logo após quando ele entra na nave Nabucodonosor, que também é uma referência babilônica, que tem a ver com as tradições judaico-cristãs, né? Tem até o Mark III, né? Que é uma citação de um dos apóstolos de Cristo. E como eu falei, eu não vou me ater aos significados cristãos. Lembrando que a Trinity no filme é uma referência à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, também é uma outra referência cristã. Então eu vou dar poucas pinceladas. O foco deste vídeo, de fato, é falar sobre conceitos budistas na obra Matrix. Então, outro elemento que é muito importante no filme é que quando o Neo está na mesa de operação, ele pergunta por que é que os meus olhos estão doendo? E Morpheus fala, porque você nunca os usou. Ou seja, ele passou uma vida toda no samsara, no mundo das delusões, no mundo dos prazeres, no mundo dos desejos, assim como Siddhartha Gautama no seu palácio, na sua vida confortável. Então, esse fato dele falar para ele que ele nunca usou os olhos de verdade é muito, muito simbólico. Lembrando que Morpheus ele é um equivalente a um guia espiritual. É a ideia de que até para você alcançar o despertar, você precisa de um guia que mostre a você a filosofia de vida que existe na tradição do budismo, certo? Então o Morpheus ele assume esse papel. Então em outros momentos do filme, ele também, quando vai falar para ele que a Matrix, na verdade, era um mundo de sonhos que foi contado para ele quando é revelado, e o próprio Neo ele não acredita, ele tem uma sensação de desconforto quando ele, de fato, percebe que não é possível, que mentiram para ele durante toda a vida. E Morpheus fala para ele, algo muito simbólico, que é exatamente, eu não disse que seria fácil, eu apenas falei que seria verdade. Que é exatamente ele dizendo que, nesse sentido, a própria filosofia do budismo ela é muito pé no chão. Ela é uma coisa filosófica, mas ela diz coisas que, de fato, podem gerar desconforto, que é
Provavelmente, muito que você aprendeu na sua cultura, na sua sociedade, na sua educação, na sua identidade, na sua linguagem, elas podem ter sido construídas para você e você tomou como verdade. E isso vale para muitos aspectos. Noções culturais, noções sociais e por aí vai. Então, é outro paralelo muito significativo. O próprio treinamento do personagem Neo, ele gira em torno de aspectos que o próprio Morpheus fala, que ele apenas está limitado àquilo que ele acredita como verdade. Isso fica muito claro quando eles estão no seu primeiro treinamento de luta, em que ele fala para eles sobre as regras que existem naquele ambiente virtual, e ainda assim ele deixa claramente uma coisa muito simbólica, que é o seguinte: eu estou apenas tentando libertar a sua mente, mas eu só posso lhe mostrar a porta. É você que tem que trilhar o caminho. Que é algo que os lamas, os guias espirituais, fazem. Eles apenas podem lhe mostrar as portas, mas o caminho quem escolhe é você. Logo, existe uma tradição na filosofia oriental que é exatamente essa, de você vai conhecer a prática, você vai aderir à prática, mas aquilo que não for útil para a sua própria vida pessoal, para o seu próprio crescimento pessoal, você pode abandonar. E você pode seguir um outro caminho. Então, é a ideia de que a porta vai ser mostrada. Quem trilha o caminho é você. Isso é algo que o filme faz uma clara alusão também à filosofia das tradições do budismo. Assim como conceitos de você tem que desapegar-se do medo, da dúvida, da descrença, que é o que ele pede quando ele diz liberte sua mente. Você vai ter que desapegar-se, que é outro conceito muito interessante, que é a ideia de a fonte de todo sofrimento humano está pautado no nosso apego às coisas que estão externas a nós. Ou seja, o que isso significa? Quando a gente quer que o nosso emprego, ou que nossa vida amorosa, ou que nossas amizades elas permaneçam, a gente está conservando. É feito querer congelar um rio que está sempre fluindo na correnteza, adiante. Você quer congelar, parar no tempo. Logo, a fonte de todo o sofrimento reside no nosso apego às coisas que estão fora de nós mesmos e exatamente na ideia de que se o mundo é impermanente, que é uma das quatro verdades do budismo, então nada fica para sempre. As coisas estão sempre mudando, estão sempre transitando. Partindo desse princípio, significa que quanto mais a gente quer que as coisas durem, que os nossos desejos durem, que as nossas aversões, nossas paixões durem, eles não vão durar. Isso é literalmente dar murro em ponta de faca. É literalmente você querer que as coisas permaneçam como elas estão. Então, quando o personagem Morpheus diz que ele precisa se libertar, desapegar-se do medo, da dúvida, da descrença, é a ideia de conservadorismo. Quanto mais ele está conservado nestes princípios, nesses dogmas que foram aprendidos dentro da Matrix, ele não vai libertar propriamente, porque ele ainda está preso ao mundo das delusões, à realidade que foi jogada nos olhos dele e ele tomou como verdade, certo? Então, esses são alguns dos traços muito importantes que o filme mostra, né? O Morpheus, ele de fato tem uns diálogos muito semelhantes a conceitos budistas, né? Que ele fala muito sobre o caminho, ele fala muito sobre existe uma diferença entre saber o caminho e trilhar o caminho. Então, são diversos aspectos que o roteiro que as irmãs Wachowski fizeram, que de fato é um caldeirão de referências filosóficas, religiosas, de outros conceitos da cultura pop, e isso fica muito óbvio. E é por isso que é uma obra tão atemporal, porque de fato ela está tocando em temas da existência, em temas que abrangem questões de tradições culturais muito antigas. E essa coisa dos arquétipos que existem na obra é o que faz com que o filme seja tão bom de ser apreciado. É claro que se a gente apreciar apenas como um ótimo filme de ficção científica, como, sei lá, uma clara referência a essas coisas, mas a gente tem que também entender o aspecto de senso crítico, de desenvolver um senso crítico sobre a obra, que é o que eu estou trazendo para vocês. Eu estou claramente trazendo conceitos que existem nas tradições
que eu encontrei no livro Introdução ao Budismo, que podem, e de fato existe um claro paralelo com a Matrix, vacuidade, samsara. O nirvana, que é o estado no qual a mente passa a enxergar o mundo como ele realmente é. E no decorrer do filme, especialmente nos momentos finais do filme, quando o Neo ele desperta do mundo das ilusões, ele vê o código da Matrix, ele consegue ver o que está além daquela realidade que ele tomou como verdadeira. E aquilo ali é um exemplo claro de o despertar, o nirvana, né? Então, muitos momentos do filme também trazem alusões ao cristianismo, né? Como a ressurreição de Cristo, né? A Santíssima Trindade, representada por Trinity, que beija o escolhido ressuscita no mundo da Matrix, e consequentemente no final do filme ele ascende aos céus como o próprio Cristo. Então isso são outros conceitos que existem na obra, mas o que eu quis falar para vocês são alguns elementos que estão presentes sobre as traduções filosóficas do budismo no filme Matrix, que você encontra muito na figura do mentor, Morpheus, conceitos como vacuidade, a não existência, e também esse conceito do samsara, mundo das delusões, e que também existe o que os budistas chamam de dimensão histórica, que é aquela que nós vivemos, dimensão histórica, e dimensão suprema, que é algo que opera diferente da dimensão histórica, que é a nossa. Também é uma coisa que pode ser tratada como referência entre Matrix e mundo real, né? Samsara, o mundo das delusões, Nirvana, o despertar do mundo das delusões. Então, são conceitos que existem muito presentes na obra que as irmãs Wachowski deixou e que você pode encontrar em muitos outros filmes. Eu também percebi que Feitiço do Tempo, que tem o Bill Murray, ele também fala sobre conceitos do budismo. Existem muitos outros, assim, que o próprio Pequeno Buda, que também é um filme que o Keanu Reeves ele interpreta o Siddhartha Gautama. Esse filme é claramente budista, porque ele fala também sobre conceitos de reconexão à matéria. Então, você encontra referências a várias filosofias, religiões, em várias obras da cultura pop, ou que não é o que a gente conhece hoje como cultura pop, né? Lembrando que esse conceito é novo. Lembrando que a gente pode encontrar isso em outras obras de literatura, em outros filmes, antes desse conceito de cultura pop, que é uma criação. Logo, é parte de algo que foi criado. É um conceito criado. Então, muito do que existe no nosso mundo são conceitos, são criações, são construções, né? Que é algo que o budismo pede exatamente. Essa relação de não apegar-se ao que está fora, e sim desapegar-se e encontrar a felicidade nos aspectos que estão dentro de você. Entendeu? É algo muito simbólico, Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído muito para aqueles que são interessados sobre aprender mais sobre essa filosofia, e eu também dedico muito este vídeo àqueles que já são adeptos dessa filosofia há muito mais tempo. Eu estou, de fato, estudando, conhecendo mais sobre essa filosofia oriental agora. E eu achei muito importante fazer esse vídeo falando sobre essas referências que o filme abordou com relação à mitologia, com relação também à filosofia, e aqui está a minha obra, né, o que eu estou deixando para vocês, para que vocês possam refletir sobre, ok? Agradeço muito pela atenção de vocês, o vídeo foi muito longo, tá certo? Então, se possível, me sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vocês podem abrir a descrição e vão encontrar o link do meu Instagram, do meu Twitter, do meu Facebook. Então, os que estiverem dispostos, me sigam. Eu vou adorar receber comentários de vocês, lembrando com educação, com paciência, com respeito, certo? Então, se possível, se inscrevam no canal para receberem mais conteúdos envolvendo literatura, cinema, quadrinhos e por aí vai. Hoje o que eu fiz foi um combo, né, basicamente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.